Fala turma, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre holding familiar, como fazer um planejamento sucessório por meio da holding familiar. A holding nós sabemos que é uma pessoa jurídica, é uma empresa, é um CNPJ. Ela recebe a denominação de familiar porque foi criada, foi constituída por uma família para guardar, proteger os bens dessa família. E geralmente quem compõe o quadro de sócios são os membros de uma determinada família. Essa denominação foi uma denominação ofertada pelo mercado. Da mesma forma, o mercado denominou de holding rural, a holding que tem por finalidade guardar, proteger imóveis rurais e desenvolver uma atividade rural, imobiliária e por aí vai. Essa denominação é uma denominação mercadológica. Pois bem, e o que motivou as pessoas então, que tem motivado as pessoas a utilizarem a holding, essa empresa familiar, como uma ferramenta de planejamento sucessório? São várias questões, mas, por exemplo, uma que mais tem motivado as pessoas é evitar a tributação sobre herança, que é o ITCMD. Nós sabemos que o ITCMD hoje tem a alíquota máxima, que é o imposto estadual que incide sobre herança, tem uma alíquota máxima de 8%. E a reforma tributária já impôs aí a adoção da progressividade para estados que não tinham uma alíquota progressiva de acordo com o valor do quinhão de cada herdeiro, que adotem, que implantem. E estados que já tinham essa alíquota progressiva também querem se valer dessa oportunidade para aumentar o imposto sobre herança, porque já existe também um projeto de resolução no Senado querendo aumentar o imposto sobre herança de 8 para 16. Nós já falamos em outros vídeos. Então a questão tributária é uma questão que tem motivado muito as pessoas a utilizarem a holding como instrumento, como ferramenta de planejamento sucessório. Outra questão que tem motivado é evitar brigas entre os herdeiros. Geralmente o pai e a mãe, patriarca ou matriarca, utilizam a holding para evitar brigas. É comum, infelizmente, a maioria dos processos de inventário, a sucessão convencional, gerar conflito, gerar briga entre os herdeiros, principalmente no tocante à partilha, à divisão, a proporção que cada herdeiro vai receber cada fatia que cada herdeiro pode receber dessa herança. Outra questão que tem motivado e que a holding pode servir também é para proteger o patrimônio. Patrimônio dentro da pessoa jurídica, se a pessoa física vier a ter um problema, passar algum revés na justiça, por exemplo, esse patrimônio está protegido, porque o patrimônio não está no CPF, está no CNPJ. Imagine que o papai e a mamãe constituiu a holding e posteriormente passe por uma situação aí de ser inserido no polo passivo de uma ação judicial. Se vier a ser condenado, nós sabemos que todo devedor responde com o seu patrimônio. Se ele não tem patrimônio no CPF, o patrimônio está no CNPJ, o patrimônio está aparentemente protegido. Alguns preferem utilizar a denominação de blindagem. Eu não utilizo a expressão de blindagem. Blindagem poderia nos levar a uma equivocada interpretação de que o patrimônio estaria protegido absolutamente, o que não acontece, nós sabemos. Mas há sim uma proteção. Por meio da holding familiar, além dessa proteção do patrimônio, proteger contra os possíveis reveses da vida, é possível também você separar, tirar o patrimônio de não risco, de atividade de risco. Se você é um profissional liberal e exerce uma atividade de risco, seu patrimônio está todo no seu CPF, seu patrimônio está na zona de risco. Então, por meio da holding é possível fazer essa separação, essa segregação, separar o que é patrimônio de não risco de atividade de risco e vice-versa. Então, com a constituição e criação da holding, o patrimônio é todo transferido do CPF para o CNPJ. E por ser uma empresa, fica muito mais fácil
a administração, a gestão desse patrimônio, tendo em vista que o direito empresarial tem regras mais flexíveis do que as regras comuns. Mas como pode a holding então funcionar como um instrumento, uma ferramenta de planejamento sucessório? Onde se permita antecipar, transferir em vida esse patrimônio para os herdeiros, evitando que os herdeiros se submetam ao processo de uma sucessão convencional, ao processo de inventário, tributação, brigas. Nós sabemos que é um processo que demora demais e tem um custo elevado e ocasiona uma perda patrimonial também. Como essa holding pode ser utilizada por isso? Percebe que eu disse o quê? Quando se cria essa empresa, pai e a mãe transferem o patrimônio do CPF para a empresa. O patrimônio passa a pertencer à empresa, o pai e a mãe passam a titularizar cotas. Se vierem a falecer aqui agora, nesse exato momento, os filhos vão ter que inventariar ainda o quê? Cotas, não o patrimônio que está alocado dentro da empresa. Mas para que a holding seja eficiente do ponto de vista sucessório e os filhos não precisem iniciar um processo de inventário, não precisa inventariar nem cotas e nem patrimônios, é necessário que nessa holding se faça a transmissão das cotas ou ações. Essa transmissão pode se dar pela doação ou pela aquisição onerosa. Usualmente se utiliza a doação. Os pais doam as cotas da empresa, dessa holding familiar, para os seus filhos. Mas aí pode surgir um outro questionamento. Aí o pai e a mãe perdem todo o controle? Não. É possível eles transferirem as cotas da empresa para todos os filhos e assegurarem a eles o usufruto, a administração permanente e vitalícia. Continuam eles ainda tendo a administração da empresa, que é proprietária dos bens, e ainda criar regras protetivas desse patrimônio, dessas cotas, para que elas se mantenham no núcleo familiar. Isso, então, com a transferência das cotas, é que é o champignon, que é o atrativo, o champignon do bife. Fazer a holding e só transferir patrimônio não cumpre a missão sucessória. É preciso transferir essas cotas aos herdeiros para que eles não precisem inventariar. Transferidas cotas, mesmo assegurando o usufruto e a administração, se o pai ou a mãe ou ambos vierem a falecer, os filhos não terão que inventariar nada. Eles já são usufrutuários. Extingue-se o usufruto. Eles que têm nua propriedade das cotas passarão a ter a propriedade plena. Só vão informar a junta comercial: olha, faleceu fulano de tal, agora passa a ser administrador quem já consta no contrato social, de acordo com a vontade do patriarca quando constituiu a holding. Então o papel sucessório na holding é esse. Ele acontece, é possível visualizar ele com a transferência das cotas aos herdeiros. É uma transferência em vida. Evita que os herdeiros tenham que inventariar, se submeter à tributação pesada do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, evita conflitos e a empresa não paralisa. E ainda é possível ainda o papai e a mamãe que constituem essa holding familiar continuarem na administração e distribuírem os lucros e dividendos da forma que eles desejarem, conforme a legislação mais flexível que o direito empresarial vai regular essa situação. Então é isso, meus amigos. A holding familiar, constituída por um profissional capacitado, feita de forma personalizada, considerando a vontade do patriarca e da matriarca, obviamente feito conforme a lei, vai ser um excelente instrumento de planejamento sucessório, que vai evitar aí a mão pesada do Estado quanto à tributação, proporcionando uma menor tributação na transferência dessas cotas, vai evitar possivelmente briga entre os herdeiros, vai manter o patrimônio organizado e agregado ao núcleo familiar. Quer saber mais? Se inscreva no canal. Se já está inscrito,
curta e compartilhe o vídeo. E até logo, meus amigos!